Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva, hoje sexta-feira, pós-feriado, dia 5 de junho. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e conosco, mais uma vez, o nosso comentarista oficial, Gilberto Cipriano, o Gil, que vai comentar aí tudo o que aconteceu nesta quarta e quinta pelo Campeonato Brasileiro da Série A e também os jogos que teremos neste final de semana pela mesma Série A, Série B e também no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, no qual o Fernandópolis Futebol Clube está participando. Mas antes vamos falar de basquete. Nesta noite de quinta-feira, tivemos o primeiro jogo das finais da NBA, onde o time do Golden State venceu o Cleveland Cavaliers, lembrando que o Golden State tem Stephen Curry e o Cleveland tem LeBron James. Porém, quem levou a melhor nesse primeiro jogo foi Stephen Curry, que venceu sua equipe aí 108-100 após na prorrogação, após o empate nos 4 primeiros tempos. Na prorrogação, o time do Golden State venceu por 108-100, dando aí o primeiro passo nas finais da NBA 2014-2015. O próximo jogo será no dia 7/6, no domingo, às 21 horas, também na casa do Golden State. Portanto, segundo jogo, domingo, quem sabe aí um empate na série, ou então o Golden State abrindo 2-0, já deixando quase que a mão na vaga em caso de vitória. Lembrando que é melhor de 7 e quem vencer aí 4, lógico, leva o título da NBA deste ano. Programa de segunda-feira, vamos falar desse resultado de domingo à noite e quem sabe aí, que vença o melhor, como a gente sempre diz no futebol, no basquete não é diferente, que vença o melhor, mesmo, lógico, com a bela atuação do LeBron James, que marcou 44 pontos neste jogo, não conseguiu aí fazer a sua equipe, o Cleveland, vencer o Golden State, perdendo aí por 108-100. Então, NBA bombando, assim como foi a NBB, até já passamos em programas anteriores, que o Flamengo conseguiu o seu tricampeonato e o quarto na era de NBB. Então, agora o foco é NBA, final da NBA. Como eu disse, na segunda vamos falar o próximo resultado da segunda partida. Mudando de basquete, vamos falar agora de futebol. Futebol, Campeonato Brasileiro da Série A. Agora o Gilzinho entra em jogo, Gil? Então, falando de futebol, a rodada quinta começou na quarta-feira, com Vasco e Ponte Preta. E o Vasco, assim como disse o Gil, foi surpreendido pela Ponte Preta. O Gilberto já havia citado que a Ponte tinha tudo para vir com um bom resultado para Campinas, voltar para casa aí com pelo menos 1 ponto na bagagem. E não foi isso, foi com 3 e venceu por 3-0, um bom resultado da Ponte Preta, que continua invicta no campeonato, Até agora são 3 vitórias e 2 empates, está na vice-liderança da competição. Já o Vasco ainda não sabe o sabor de uma vitória. Com 3 empates e 2 derrotas, terminou aí o mês de maio sem bons resultados. Após o título do Campeonato Carioca, ainda não se encontrou no Brasileirão. Ponte Preta 3, Vasco 0, Gil, um resultado que para muitos aí foi elástico. Eu também não acreditava que a Ponte venceria tão bem. Acreditaria numa vitória sim, mas 3-0 surpreendeu e mostra que realmente a Ponte Preta tem tudo para brigar aí com os líderes. Boa tarde, Gil. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, amigos ligados no Canal 10. O resultado aí, o placar foi bem surpreendente, mas a vitória da Ponte não, porque como a gente disse aqui em programas anteriores, a equipe montou a estrutura do Paulista, é uma equipe bem montada, vem praticando bom futebol. O Renato Cajar, Valdinei, no melhor momento, acho que da fase dele aí, a hora que estava 1-0, teve um pênalti pro Vasco. Sim. O goleiro defendeu. O Marcelo bateu muito mal. Isso, Marcelo Lomba defendeu.
Esse goleiro aí, Marcelo Lomba, me agrada muito o futebol desse goleiro, porque ele estava no Bahia o ano passado, ele veio esse ano para a Ponte, só que no início do Campeonato Paulista ele machucou. E agora está retornando, é um ótimo goleiro. A primeira vitória da Ponte fora de casa, e, quer dizer, tem segundo lugar aí, tem jogo dificílimo aí nesse domingo aí contra o Santos, mas eu não sei não. Como a gente disse aqui, essa Ponte vai surpreender muitas equipes, sim. Com certeza a Ponte Preta vai surpreender e está surpreendendo no Campeonato Brasileiro da Série A. Só para a gente, né, não perder muito o foco do Brasileirão da Série A, vamos, né, citar os resultados desta última rodada e também já os próximos jogos dessas equipes, né, que se enfrentaram nessa última. No caso da Ponte Preta que está em segundo lugar com 11 pontos, um a menos que o Atlético Paranaense, que é o líder, né, tem 12. A Ponte Preta vai enfrentar agora o Santos na próxima rodada, como disse o Gil, na Vila Belmiro. O jogo será no sábado, amanhã, às 18h30, portanto, Ponte Preta encarando o Santos. Já o Vasco, com essa derrota, está na 18ª colocação com apenas 3 pontos, né? Os 3 empates que o Vasco conseguiu. E o próximo jogo do Vasco será contra o Atlético Paranaense, o líder do campeonato, na Arena da Baixada. Portanto, tarefa difícil para o Vasco da Gama na próxima rodada. O jogo será no sábado também, porém às 22 horas da noite, né? 22 horas, portanto, nos embalos de sábado à noite teremos Atlético Paranaense e Vasco. Outro resultado desta quinta rodada foi Atlético Paranaense, o líder, contra o Figueirense. O jogo foi na Arena da Baixada e o Atlético venceu por 1-0. Vitória magra, porém, que deu aí ao Atlético a permanência na liderança do campeonato com 12 pontos desta vez. Já o Figueirense, com esta derrota, caiu uma posição e está na 16ª colocação com 4 pontos. Então eu gostaria de saber, Gil, sobre esse jogo, Atlético Paranaense vencendo uma vitória magra, 1-0, porém suficiente para se manter líder, né? Também o que esperar, né? A Ponte Preta aí mostrando um bom empenho e o Atlético de 5 jogos, apenas uma derrota e 4 vitórias. É uma campanha digna aí de realmente líder, né? O Atlético aí é a grande surpresa também. Só teve uma derrota, foi o primeiro jogo para o Sport lá em Pernambuco, só que ele entrou com uma equipe reserva, né? Poupando alguns jogadores aí para a Copa do Brasil. Quer dizer, uma vitória magra, mas muito importante, 3 pontos dentro de casa. E o Figueira aí, como a gente disse no programa anterior, que vem aí com algumas contratações aí de atletas aí que passaram por equipes de destaque do futebol nacional, mas que já vem com uma certa idade. Mas o Atlético foi fundamental, consolidou na primeira posição, e como você disse bem aí, vai ter o jogo agora, o próximo jogo do Atlético contra o Vasco, né? Quem sabe vai reviver aquele 9 de dezembro de 2013, quer dizer, esperamos que não tenha mais aquela pancadaria que teve aquele ano lá, onde o Vasco foi rebaixado e goleado pelo Atlético. O Atlético, sim, vem bem no campeonato aí, e para mim, sim, é uma grande surpresa. O Atlético Paranaense liderando, como eu disse, vai enfrentar o Vasco na próxima rodada em seu estádio, né, na Arena da Baixada, amanhã às 22 horas. Já o Figueirense recebe no Orlando Scarpelli o time do Palmeiras, né, a equipe do Palmeiras, que vamos falar agora, né, logo mais, do resultado do Palmeiras. Então, tanto o Atlético quanto o Figueirense jogam em casa na próxima rodada. Também na quarta-feira tivemos Chapecoense 2, Joinville 0, né, o clássico catarinense. Quem levou melhor foi o time da Chapecoense, que em sua Arena Condá, venceu aí pelo placar de 2-0. Com a vitória, o Chapecoense subiu 3 posições na tabela e agora é o 7º colocado com 9 pontos. Já o time do Joinville, infelizmente, né, continua aí na lanterna da competição, 20 pontos, apenas 1 ponto dos 5 jogos, 4 derrotas e apenas 1 empate, né? Uma campanha fraca, modesta, para uma equipe que subiu da Série B e esperávamos até mais, né, Gil? O Chapecoense fez o seu dever de casa e o Joinville, infelizmente, né, não embala, não engrena na competição. Como a gente disse aí, né, Valdinei, o Joinville não consegue se encontrar nesse campeonato. E esse resultado aí, nesse clássico catarinense, coube a demissão do 5º técnico
no Campeonato Brasileiro. 5 rodadas, 5 técnicos demitidos. Aí foi o Emerson Maria, que ele estava no Joinville desde o dia 9/12/2013. Até então, era o técnico da Série A que estava mais tempo no cargo. Quer dizer, esse início de campeonato aí foi o desempenho aí horrível do Joinville, como a demissão do seu técnico. E o Chapecoense, quer dizer, jogando em casa, fez o dever, venceu 3 pontos, está bem até na classificação. É importante dizer, dentro de casa, né, a gente não pode jamais deixar escapar a vitória, independente de quem seja o seu adversário. Com certeza, Campeonato Brasileiro não dá brechas para tropeços em casa, né? Futuramente isso vai fazer falta e quem está fazendo o seu dever, por enquanto, está bem na tabela. A Chapecoense vai jogar o próximo jogo agora no Maracanã. O jogo será amanhã, neste sábado, às 18h30, contra o Flamengo. Flamengo e Chapecoense, portanto, amanhã. E o Joinville encara também no sábado, porém à noite, né, às 22 horas, o Corinthians. Recebe o Corinthians em Joinville, sua arena, né? O Corinthians, que também vamos falar logo mais o seu resultado na rodada. Então o Joinville, mais uma tarefa difícil encarando o Corinthians no sábado. Outro jogo, né, que movimentou muito aí essa rodada e que foi um dos melhores, se não o melhor da rodada, ficou entre São Paulo e Santos, né, o Sansão, o clássico paulista, no qual São Paulo saiu vitorioso pelo placar de 3-2. O jogo foi no Morumbi e, assim como dissemos, né, o São Paulo fez o dever de casa, mas o mandante que saiu vitorioso. Com a vitória, o São Paulo está na 5ª colocação com 10 pontos, enquanto o Santos está apenas na 14ª com 5 pontos. O Santos caiu 2 posições com a derrota e o São Paulo subiu 1 com a vitória, portanto. São Paulo 3, Santos 2, Gil. Jogo empatado em 2-2 nos 40 minutos. O São Paulo achou um pênalti, né, duvidoso, porém marcado pelo árbitro. Rogério Ceni bateu no meio do gol, marcou e deu a vitória ao São Paulo. Antes, o Rogério já havia ajudado o Santos, né, no início da segunda etapa. Ajudou ali o Ricardo Oliveira no segundo gol. Ou melhor, facilitou, né? Ou melhor, cooperou. O Ricardo Oliveira chutou uma bola defensável, porém o Rogério Ceni escolheu mal o canto e acabou ajudando o lance. Mesmo assim, conseguiu se redimir, né, com um gol e garantiu uma vitória a mais para o São Paulo. Um jogo que poderia ter um resultado diferente caso o Santos não tivesse se acuado, né, se segurado. E o São Paulo aproveitou disso, foi para cima e conseguiu o gol. O que esperar dessas duas equipes? São Paulo, que na próxima rodada vai pegar nada mais, nada menos que o Grêmio, no Morumbi novamente, o jogo do São Paulo. Já o Santos enfrenta o time da Ponte Preta, também outra tarefa difícil para o Santos. O que esperar dessas duas equipes, São Paulo e Santos, Gil? Como se citou bem, foi um belo clássico, onde até então o Ricardo Oliveira não havia feito nenhum gol no campeonato ainda, estava sendo questionado, fez 2 gols. O São Paulo em desvantagem no placar, quer dizer, o Paulo Miranda empatou o jogo, o Santos, devido, como você disse, recuou. Aí, quer dizer, o São Paulo jogando em casa fez prevalecer estádio, torcida. O Rogério Ceni, batendo o pênalti, fez o seu gol de número 128, né, pelo São Paulo, já igual a Raí, né? Acho que é o 10º maior artilheiro da história do São Paulo. Quer dizer, é um grande goleiro, em grande fase, falhou no gol, mas são coisas do futebol, o clássico, né? O clássico, um jogo muito difícil, aguerrido. E agora, na sequência do campeonato, os dois times aí não tem vida fácil. O São Paulo, como você disse bem, vai enfrentar o Grêmio, né? E o Santos aí pegando a Ponte. Entre os dois times aí, o São Paulo hoje é o melhor dos grandes, né, do trio de ferro aí, e o Santos é o pior na classificação, né? Dos paulistas é o pior. Exatamente. Quer dizer, então, foi um belo jogo, e como a gente citou, né, Valdir? Dentro de casa, independente de quem é o adversário, você tem que vencer. E o São Paulo fez prevalecer, Morumbi, torcida, estreia aí nas tribunas do novo técnico. Quer dizer, e jogou um bom futebol. Sempre o Michel Bastos, né, vem demonstrando um ótimo futebol. É um jogo de 2 viradas, né? O São Paulo abriu o placar ainda no primeiro tempo, no finalzinho, né, abriu com o Michel Bastos, no finalzinho do primeiro tempo em pênalti marcado
com bola no braço do jogador Denilson. Ricardo Oliveira marcou o seu primeiro gol na competição 1-1. Segundo tempo, logo aos 2 minutos, o Ricardo Oliveira marcou o segundo gol com a ajuda do Rogério Ceni. Paulo Miranda, logo 5 minutos depois, empatou em cobrança de escanteio, né? Bela cabeçada. E no final, aos 40 minutos do segundo tempo, o Rogério Ceni converteu o pênalti que deu a vitória ao São Paulo. Portanto, 2 viradas, um grande jogo, e quem levou melhor foi o São Paulo, que agora pega o Grêmio, né? Como eu disse, novamente no Morumbi. O jogo, para você São Paulino aí que está nos assistindo, será amanhã, sábado, às 22 horas. Lembrando que todos os jogos, né, vão ser sábado e domingo, mas também teremos jogos no domingo da Seleção Brasileira, né, um jogo amistoso da Seleção Brasileira diante do México na Arena Palmeiras. Então, vários jogos adiantados para o sábado, apenas, pelo que temos aqui, 4 jogos no domingo. Um mesmo horário do jogo da seleção e os demais à tarde e à noite. Então fica aí a torcida do São Paulino contra o Grêmio. Já o Santos vai pegar a Ponte Preta. O jogo será na Vila Belmiro amanhã à tarde, às 18h30. Grêmio e Corinthians também duelaram na quarta-feira e quem levou a melhor foi o Grêmio. O mandante venceu em sua arena por 3-1, né? Todos esses gols aí marcados no primeiro tempo, né? Chamou a atenção aí, um volume de jogo muito grande na primeira etapa e na segunda muitas chances perdidas, né? Havia até chances o Corinthians de poder até ter diminuído, até mesmo empatado, como também o Grêmio de ter ampliado ainda mais o placar, mas nenhuma das duas equipes soube aproveitar. E a gente havia citado, né, Gil, no programa anterior, de quarta-feira, que esse jogo era essencial para o Corinthians, né? Porque com a derrota poderia cair bem na tabela e já começar a se complicar pelo momento que está passando. 3-1, com o resultado, o Corinthians perdeu 3 posições, agora é o 11º com 7 pontos apenas. 3 últimos jogos, 1 empate e 2 derrotas. Já o Grêmio subiu 4 posições com a vitória, é o 9º e tem 8 pontos na tabela. O que esperar também desses dois times e o que falar desse jogo, né? Grêmio como mandante e mais uma vez o Corinthians saiu derrotado, essa vez jogando fora. Esse jogo aí, o Corinthians começou muito mal, né? E tanto é que em 5 minutos o Grêmio fez 2 gols. Já perdia por 2-0. Exatamente, quer dizer, depois o Corinthians se reencontrou da partida, como se disse bem, teve chance de empatar, como no segundo tempo o Grêmio também teve chance de ampliar. Essa equipe do Grêmio me chamou bastante atenção, eu direi. Uma equipe bastante jovem, mesclado com alguns jogadores experientes, onde aquele meia, Luan, ele é de Rio Preto, foi revelado pelo Tanabi. E bom de bola, jogou muito bem, fez um dos gols da partida. Quer dizer, o Corinthians aí, que já vinha de uma derrota, o Palmeiras aí está aumentando a sua crise aí, e a hora vai pegar o Joinville no próximo jogo, né? Fora, né? Mais um fora jogo de fora. casa. Quer dizer, o Joinville que dispensou o técnico, quer dizer, o Corinthians aí tá se complicando. Caso uma derrota lá, vai ter muito protesto, a crise aí que vem falando aí pode abalar cada vez mais, mas foi um jogo aí que o Grêmio aí para mim foi merecedor assim, da vitória e do placar, né? E o Corinthians aí tem que tomar cuidado no campeonato aí, porque é complicado. Se perder domingo, quer dizer, que você disse aí, só está perdendo posições na tabela aí e fica ruim para uma equipe grande como o Corinthians. Pode se complicar muito o Corinthians ainda se não começar a reagir. Próximo jogo pega o Joinville fora, já o Grêmio pega o São Paulo também fora, pega no Morumbi às 22 horas deste sábado. O jogo do Corinthians é o mesmo horário, às 22 horas no sábado, na Arena Joinville. Também tivemos na quarta-feira um outro jogo entre Cruzeiro e Flamengo, né? E o Cruzeiro venceu a sua primeira partida na competição, 1-0, vitória magra, estreia de Vanderlei Luxemburgo no banco do Cruzeiro, enquanto o Flamengo, né, que estava também com o treinador Cristóvão, acabou aí saindo derrotado em sua partida diante do ex-treinador. Com a vitória, o Cruzeiro, que estava na zona de rebaixamento, subiu 4 posições. Foi aqui que um golzinho não faz, né? 1-0, com isso 4 posições a mais. É o 15º com 4 pontos, enquanto o Flamengo desceu uma posição e
está na vice-lanterna com apenas 1 ponto, então também não venceu até o momento. Um empate, assim como o Joinville, porém com um saldo de gol um pouco melhor que o do Joinville, né? -4 contra -7 do Joinville. Uma partida fraca tecnicamente, porém que o que prevaleceu foi a raça, né? A vontade do Cruzeiro de tentar vencer a primeira e dar a volta por cima, né? Após a desclassificação. E também acho que a cobrança do Vanderlei Luxemburgo no banco ali, precisando também, assim como o Cruzeiro, o Vanderlei também, na minha opinião, precisa também, né, de bons resultados para mostrar que realmente é ainda um bom treinador. Então, uma vitória magra, mas foi importante nesse momento para o Cruzeiro, né, Gil? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, esse jogo aí foi fundamental porque o Luxemburgo conhecia muito bem seu adversário. O Flamengo, até então, era o técnico desse time. Vitória magra de 1-0, o jogo não foi muito bom, como se disse, mas o importante é você vencer dentro de casa. E o Cruzeiro agora, que na sequência, né, Valdir, tem um jogo difícil, né? É o clássico aí contra o Atlético. Contra o Atlético Mineiro. Um jogo dificílimo. Mas o Cruzeiro aí, o Luxemburgo está chegando agora, tem condições de montar esse time aí e voltar a ser forte e competitivo aí durante a competição. Com certeza, assim como disse o Gil, o próximo jogo do Cruzeiro é contra o Atlético Mineiro, né? O mandante é o Atlético Mineiro. O jogo será no Estádio Independência, amanhã, sábado, às 18h30. Já o Flamengo, né, como já citamos, pega a Chapecoense no Maracanã. O Flamengo precisando e muito também de uma vitória. E o Atlético, né, acabamos de citar do Atlético Mineiro, que vai enfrentar o clássico agora, né, o Cruzeiro. Lembrando que o Atlético tem levado as melhores, né, nas últimas partidas contra o Cruzeiro. E vem de um bom resultado, né? Goleou o Avaí na ressacada pelo placar de 4-1. Jogou na ressacada 4-1 e o Atlético continua aí subindo na tabela, subiu mais uma posição. Desta vez é o quarto, já está no G4 com 10 pontos. Enquanto que o time do Avaí está apenas na 10ª colocação, caiu 3 posições com 7 pontos. Atlético bem e mostrando que realmente vai brigar pelo título, pelo menos até agora, uma evolução muito grande, né, Gil, após a eliminação da Libertadores. Como a gente citou no próprio programa anterior, né, Valdinei? Então é um elenco forte, né? O Atlético aí, junto com outras equipes aí, como o Cruzeiro, o próprio São Paulo aí, o Inter, tem um elenco muito forte. E após a eliminação da Libertadores, quer dizer, o momento agora é só o brasileiro. Ganhou bem, quer dizer, foi até surpresa, 4-1 com o Avaí dentro de casa, vem até demonstrando um bom futebol. Mas a vitória foi convincente. Agora tem esse clássico dificílimo contra o Cruzeiro, como você citou bem, mas só que nos últimos jogos aí, esse clássico mineiro, o Atlético tem levado lá para vantagem, né? Quer dizer, é um dos melhores jogos, o Clay, dessa rodada aí, né? Esse clássico, e caso o Atlético vencer, eu acho que não venha... nada surpresa, né? Exatamente, porque sempre tem a superioridade aí nesse clássico. Realmente o Atlético vem sempre levando a melhor nos últimos e vamos esperar também neste sábado às 18h30 quem leva a melhor no Independência, entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. O adversário que foi o Atlético, do Atlético no meio de semana, o Avaí, vai enfrentar o Goiás. O jogo será no Serra Dourada no domingo às 19h30. Portanto, Goiás e Avaí no Serra Dourada será o próximo adversário aí do Avaí. Também tivemos, mas agora na quinta-feira, mais 3 jogos, né, complementando a 5ª rodada. Fluminense e Curitiba. Fluminense jogou no Maracanã e venceu mais uma, né, após a vitória no Fla-Flu por 3-2 diante do Flamengo. Venceu o Curitiba desta vez por 2-0. Vitória no qual aí o Fluminense deu um grande salto também na tabela, subiu 3 posições e é o 6º com 10 pontos. Enquanto que o time do Curitiba vem caindo, caiu mais uma posição e agora entrou na zona de rebaixamento. É o 17º com 3 pontos apenas. Fluminense mostrando também que vai brigar por algo, né, Gil? 2-0, venceu o Flamengo na última. Não sei, Fred também aí vem tendo uma sequência boa de jogos. O que esperar do Fluminense? Já o Curitiba a gente vem dizendo, né? Tem que abrir o olho porque vai brigar aí pelas últimas posições, pelo que tudo indica. Mas 2-0, mais uma vitória importante para o Fluminense.
O Fluminense aí, que com essa sexta colocação, é o melhor carioca aí do campeonato, né? Quer dizer, que você disse bem, tem Fred, manteve alguma base da equipe, está mesclando com alguns jovens aí que vem fazendo gol e jogando bem. E no Maracanã tem demonstrado que é uma equipe forte, sim. Como você disse bem, tem amplas condições aí de brigar aí para esse G4, aí, Libertadores. E o Curitiba, como a gente disse sempre, né? Tem que tomar muito cuidado. Aí já está na quinta rodada, está configurando aí na zona de rebaixamento, né? Então, quer dizer, Curitiba aí tome cuidado, porque é sério candidato, está entre os rebaixados esse ano. Com certeza o Fluminense, que venceu o Curitiba, vai enfrentar o Sport na próxima rodada, no domingo às 19h30, no Maracanã. Mais um jogo em casa contra o Sport. O Sport, que todos sabemos, está sendo um adversário muito indigesto, né, para seus adversários, principalmente como visitante, né? Empatou com o Flamengo, empatou com o Santos e agora vai enfrentar o Fluminense no Maracanã. Já o time do Curitiba enfrenta o Internacional no Beira-Rio, também outra partida dificílima, né? O Gil só sorri, né? Realmente tarefa difícil para o Curitiba. O interessante é que assim, a gente sorri, né, Gil, mas é porque são muitos jogos bons, né? São clássicos, todas as rodadas do nosso Brasileirão realmente tem grandes jogos e jogos difíceis. Então, quer dizer, o time realmente, para ser campeão brasileiro, tem que ser muito bom. Tem que ter regularidade boa, né? Regularidade boa e também tem que sobressair diante de bons adversários. Não é o caso de outros campeonatos nacionais, né? Da Europa, por exemplo, né? O espanhol, o italiano, o alemão, que sempre tem aí 2, 3 equipes no máximo que sempre brigam pelo título. Já no Brasileirão, podemos falar aí hoje que temos 10, 15 equipes que vão brigar pelo título. Que, lógico, nada está definido. O começo é sempre assim, meio embolado, mas logo aí a gente já vai conhecendo quem são os que vão disparar e os que vão brigar para não cair. Também nesta quinta-feira, né, nessa noite de quinta, tivemos um clássico, Palmeiras e Internacional. O jogo foi na Arena do Palmeiras, né, com um grande público mais uma vez, quase 36 mil ou mais de 36 mil, né, pessoas no estádio, e o Palmeiras mais uma vez não conseguiu um bom resultado, um empate 1-1, lógico, contra o Inter não deixa de ser um mau resultado, mas porém em casa, aí entra o fator que a gente sempre diz, tem que fazer o papel de casa, o dever de casa, e o Palmeiras, mesmo saindo na frente, não conseguiu segurar o Inter. 1-1, Palmeiras com esse resultado caiu uma posição, está em 12º com 6 pontos, enquanto o Internacional na 13ª, que subiu uma, está com 6 pontos também. As duas equipes ficaram abraçadas aí, 12º e 13º, ambos com 6 pontos. O mais prejudicado foi o Palmeiras, que perdeu uma posição. O Inter, com empate fora, subiu uma. Então, jogo bom. Palmeiras teve grandes chances, poderia ser vitorioso, mas infelizmente mais uma vez tropeça em casa o Palmeiras, né, Gil? Ontem o Palmeiras jogou muito bem, foi superior ao Internacional, só que esse gol aí praticamente do Rafael Moura complicou toda a situação do Palmeiras. Quer dizer, além de perder posição, a gente está vendo que está ficando longe dos primeiros, né, Valdinei? É muito complicado, porque no início do campeonato a gente não pode deixar as equipes aí se distanciarem muito. Quer dizer, agora tem um jogo aí contra o Figueirense, quer dizer, tem a obrigação de vencer, porque o Palmeiras não conseguiu vencer dentro de casa ainda. A única vitória que tem foi fora de casa, agora pega o Figueirense, quer dizer, a obrigação de vencer aí para melhorar a sua pontuação no campeonato. E o Inter vem forte, sim, um sério candidato também a brigar por títulos, por Libertadores, e quer dizer, o Palmeiras que tem que se cuidar. O Inter fez o dever dele, empate, 1 ponto em São Paulo, muito importante. Com certeza o Internacional, muito importante, né? 2 empates nas últimas 2 rodadas, ou melhor, 3 empates do Inter nas últimas 3 rodadas, e este fora ajudou um pouco aí na tabela, subindo uma posição. Vai enfrentar, como eu disse, o Curitiba, né, na próxima rodada no Beira-Rio, domingo às 11 horas da manhã, enquanto o Palmeiras vai encarar o Figueirense no Orlando Scarpelli no domingo também, porém às 19h30. Então, o que reserva aí para as duas equipes que empataram
em 1-1 nesta quinta rodada. Encerrando a rodada e praticamente assim, literalmente encerrando a rodada, o Sport venceu mais uma, desta vez diante do Goiás, e com um gol aos 47 minutos do segundo tempo. Por isso que eu falei que encerrou literalmente a rodada, né? Não havia mais jogos, apenas o acréscimo, né, do jogo em Recife. E o Maicon Leite, né, que é jogador do Palmeiras, o Maicon Leite está emprestado para o Sport, marcou um lindo gol, um belo gol, né, uma bola pegou de primeira, 47 minutos, deu a vitória ao Sport, e o Sport está em terceiro lugar com isso, mesmo com a vitória, caiu uma colocação pelo saldo de gols, né, porque a Ponte Preta venceu por 3-0, tem 11 pontos a Ponte Preta também, mas os 3 gols aí fez a Ponte saltar uma posição. 11 pontos para o Sport, terceiro lugar. Enquanto que o Goiás, que não está mal também na tabela, mas está em oitavo, caiu 4 posições com 8 pontos. O que chama a atenção foi a primeira derrota do Goiás na competição, né? O Goiás vinha aí de um empate, 2 vitórias, outro empate, e conheceu aí a primeira derrota na competição. O que chama a atenção é apenas 2 equipes estão invictas até o momento, Ponte Preta e Sport. Ambos aí, cada um, a Ponte Preta com 3 vitórias, o Sport também. 2 empates cada e nenhuma derrota. Então 5 jogos, nenhuma derrota. As 2 únicas equipes aí, não 100%, mas invictas na competição, né? Não perderam ainda. E também o que chama atenção são as 3 equipes que não conseguiram vencer até agora. Vasco, Flamengo e Joinville. Nenhuma vitória para essas equipes. E o melhor aí deles é o Vasco, que empatou 3, enquanto as outras 2 empataram uma partida cada e perderam todas. Então, o que esperar também do Sport, né, Gil? O Sport vem demonstrando bom futebol e muitos falam que o Sport está com jogadores refugos de outros times, de outras equipes, e que parece que está dando certo, né? Deu liga esses refugos, né? E eu acho que vai dar muito trabalho durante a competição. Montou uma bela equipe, sim, o Sport, tanto é que você disse bem aí, quer dizer, ele e a Ponte Preta aí, que são os únicos invictos, né, do campeonato, o segundo e terceiro colocado, né? Isso. O Sport, você disse bem, montou jogadores aí que às vezes experientes. Só que o problema maior, né, Valdinei, é que esse campeonato é muito longo, né? Sim. O problema maior, quer dizer, você tem que torcer muito se não tiver contusão, cartão, essas coisas, porque a equipe está montada, mas de repente, será que o banco deles tem alguns jogadores para suprir aí, no caso, uma falta, uma contusão desses jogadores? Então, quer dizer, é complicado, mas é um belo início de campeonato, vem jogando muito bem, quer dizer, o Fluminense vai ter dificuldades aí nesse jogo contra o Sport no Rio, e quer dizer, mas é início de campeonato ainda, muita coisa ainda tem pela frente, é um campeonato muito longo, difícil, quer dizer, o Sport para mim já é diferente da Ponte. A Ponte eu acho que deve fazer uma campanha melhor que o Sport, porque a Ponte já tem mais estrutura, tem elenco, né? Você viu o Borges fazendo gol, né? Então, quer dizer, mas não é uma bela equipe sim o Sport. O Sport realmente vai dar trabalho, né, assim como o Gil falou, e vai enfrentar o Fluminense na próxima rodada no Maracanã. O jogo será domingo às 19h30. Já o Goiás, que foi o seu adversário no meio de semana, enfrenta o Avaí no Serra Dourada também no domingo às 19h30. Portanto, estes foram os jogos da Série A do Brasileirão no meio de semana, e falamos também quais serão os próximos jogos desta sexta rodada, que acontece neste sábado e domingo, dia 6 e 7 de junho. Eu acho que o que chama atenção aqui, né, Gil, são, lógico, todos os jogos são de suma importância, porém, Santos e Ponte Preta será um grande jogo, né, um clássico paulista. Também teremos o clássico mineiro, Atlético e Cruzeiro. São Paulo e Grêmio também, grandes histórias, né, esses 2 times já protagonizaram, além também de Fluminense e Sport, que não deixa de ser aí um grande jogo. Acho que esses seriam os destaques, na minha opinião. Não sei se você tem mais alguma observação, mas esses jogos, para mim, é os que vão mais ter holofotes nessa rodada. Não, concordo plenamente com você. São os jogos, como você falou, todos os jogos são importantes, mas esses jogos aí que você citou,
na minha opinião, também são, dessa sexta rodada, são os jogos assim, mais importantes, mais emocionantes, né? E que reúnem equipes tradicionais e que estão bem no campeonato. Quer dizer, a Ponte está bem, o Santos já não está bem, mas o Santos tem que, dentro de casa, tem que prevalecer o fator campo. Sim. E, como você disse, São Paulo e Grêmio aí também. É quase uma disputa direta aí por posições, né? Sim. E também depois o Fluminense aí que vem em ascensão contra o Sport. E sem dúvida, e o Clássico Mineiro. São jogos aí que o melhor destaque nessa sexta rodada aí. E deve ter bastante novidades aí nesses jogos. Com certeza vamos aguardar para segunda-feira falar tudo o que aconteceu nessa sexta rodada. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo sobre Campeonato Brasileiro da Série B. Também teremos Série B nesta sexta e sábado, além, é claro, Liga dos Campeões e FFC. Até já. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário.
Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva dessa sexta-feira. Falamos no primeiro bloco tudo o que aconteceu e o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro da Série A. Logo mais vamos falar também da Série B. Mas antes, vamos falar de um grande jogo, né? Se não o jogo mais esperado neste ano, que é a final da Liga dos Campeões da Europa 2014-2015. Grande final acontece neste sábado, né, dia 6, às 15 horas e 45 minutos no Olímpico de Berlim, na Alemanha, entre Juventus e Barcelona. Para todos, né, que acompanharam a Liga dos Campeões, sabem aí da grande campanha que o Barcelona fez e a Juventus também para chegar nessa decisão. Jogo único, quem vencer será o campeão, estará no Mundial de Clubes em dezembro, que será novamente no Japão. Mas é lógico, como eles não às vezes pensam tanto no Mundial e sim mais na Liga dos Campeões, esse jogo é o mais importante para todos os jogadores, né? Até mesmo para o Neymar. O Neymar, o sonho dele era ganhar a Liga dos Campeões e agora terá essa oportunidade, quem sabe, ajudar o Barça a conquistar, né? Não só ele, mas também toda a sua equipe. Gil, um grande jogo. Será que podemos apontar assim, Barcelona é o favorito e vai ganhar fácil ou não? Juventus pode surpreender pelo que tem, né, surpreendido nos jogos até então, até chegar nessa decisão, né, eliminando grandes adversários, inclusive o Real Madrid nas semifinais. O que esperar desse grande jogo amanhã? Eu acho que ninguém vai perder essa grande partida, né? Sem dúvida nenhuma, é um grande jogo. O Juventus é bem fortalecido, porque eliminou o Real, inclusive dentro do seu próprio estádio, no Santiago Bernabéu. E o Real, que é o maior, é o time que tem mais conquistas da Champions, com 10 conquistas. É um jogo único, quer dizer, você não pode errar, né? Porque se errar, você não tem a chance, como nas etapas anteriores, que tinha um jogo de volta. Como você disse bem também, o Neymar é um jogo em que o Neymar é o vice-artilheiro da Champions e ele quer muito aí, quer dizer, configurar entre os 3 melhores na eleição da FIFA. Caso o Neymar jogue bem e venha até fazer gol nesse jogo aí, quer dizer, ele tem grandes chances de configurar entre os 3 jogadores que são escolhidos aí para disputa de quem é o melhor jogador, né, perante a FIFA. Com certeza. É um grande jogo, para mim. Quer dizer, o Barça vem num momento melhor, mas a Juve também é uma bela equipe, tetracampeã italiana, campeã da Copa da Itália. Os dois times, né, Valdinei, brigam aí pela tríplice coroa. Sim. Quer dizer, é um jogaço aí, eu acho que favoritos aí, é difícil despontar um favorito, quer dizer, o momento é melhor para o Barça, né, porque tem esse trio aí que é impecável, né. Só, não cortando o Gil, mas só para, né, falar as peculiaridades, né, desse grande clássico. Nas oitavas de final, né, para vocês de casa terem uma noção, o Barcelona eliminou o Manchester City, é um grande time, o Manchester City, enquanto que a Juventus eliminou o Borussia Dortmund. Não estava numa boa fase, porém era um grande time, né, o Borussia, esses jogos nas oitavas. Nas quartas de final, o Barcelona eliminou mais um grande, Paris Saint-Germain, também grande adversário, enquanto que a Juventus eliminou o Mônaco, também um grande adversário, estava surpreendendo o Mônaco até então. E nas semifinais, o Barcelona eliminou o Bayern de Munique, outro grande, e a Juventus também surpreendeu e eliminou o Real Madrid. Lógico, se a gente for pegar pelos adversários eliminados, né, nesse caminho até a grande final, o Barcelona pegou 3 pedreiras, né, 3 times que, se não tivesse às vezes encontrado o Barça, poderia estar ali chegando também junto na semi ou até mesmo na final. A Juventus teve, eu acho, uma tarefa um pouco mais fácil do que o Barça nas oitavas e nas quartas. Nas semis igualou aí, pegou o Real Madrid, mas eu acho que agora o peso é igual, né? Agora o que vale é o que você disse, uma partida apenas, e a Juventus pode sim ser campeã, mesmo que o Barcelona é o favorito, estará completo, né, com todos os seus jogadores à disposição. Juventus que não terá o Chiellini, né, que está contundido, né, um grande desfalque, mesmo assim ainda pode ser surpreendida, no caso o Barcelona. Só que também tem que tomar cuidado, porque um deslize, Messi, Neymar e Suárez podem decidir a partida. Então
Assim, é um jogo, né, Gil, assim, muito emocionante mesmo, que reserva grandes surpresas. É o que eu disse, acho que ninguém vai perder mesmo, né? Não, Valdinei, como você disse bem aí também, falou assim, o momento aí é do Barça. Quando você falou assim, você foi feliz em citar aí esses confrontos que foram eliminados, cara, o Barcelona ele eliminou os times mais difíceis. Sim. Enquanto que o Juventus, a única dificuldade teve foi mais ou menos no semis, vezes foi ele eliminar o Real. É um jogo dificílimo mesmo, né? É um jogo digno, né, de decisão mesmo, onde se citou bem o Chiellini não vai estar, está contundido. Quer dizer, o Chiellini que teve aquele lance lá na Copa do Brasil, na Copa do Mundo, Copa né? do Mundo realizada aqui no Brasil, onde o Soares deu aquela mordida. Então, quer dizer, não vai ter o encontro desses dois jogadores. Não vai ter mordida nesse jogo. Com certeza não. No Chiellini não. No Chiellini não. A gente não pode, assim, como eu falar para você, partindo do Soares, a gente não pode falar nada, mas só que uma coisa é certa, né? O Chiellini não vai ser... O raio não vai ser no mesmo lugar. Exatamente, mas é um grande jogo sim, um jogo digno de final mesmo, de Champions League. E como você disse bem, essas equipes europeias, elas se dedicam muito a Champions. Agora, quando o Mundial de Clubes, eles não têm muito interesse na Champions, é o título mais importante mesmo da Europa, como se citou em algum programa anterior, é uma Copa do Mundo entre clubes, né? Porque da Europa, né? Exatamente. Então, vamos aguardar, né, que neste sábado, às 15h45, comece o jogo, né, com todos os como que a gente pode dizer, né, todos os efeitos possíveis, né, todas as incrementações, e é lógico que termine da melhor maneira possível com o que jogar melhor, lógico que vença e conquiste a Liga dos Campeões 2014-2015. Mudando agora, né, de Liga dos Campeões, vamos falar agora só de Série B. Série B do Brasileirão e também a segunda divisão do Paulista, vamos dizer assim, a Série B, né, do Paulista da segunda divisão. Começando pelo Brasileirão da Série B, assim como da Série A, teremos rodada, porém, sexta e sábado. O Brasileirão da Série A será sábado e domingo. E o da Série B, quem lidera é o Botafogo. O Botafogo tem 13 pontos, juntamente ao Náutico, também tem 13, é o segundo. O Bahia vem em terceiro com 11 e o América Mineiro fechando o G4 em quarto com 10 pontos. Na zona de rebaixamento temos o Oeste com 4, Bragantino com 4, Santa Cruz com 3 e Mojimirim com 2. Então, estes são os 4 primeiros e os 4 últimos. Os confrontos eu vou passar um a um e gostaria que o Gil frisasse qual será um dos melhores jogos aí da rodada. Se você quiser também acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade, Gil. Vitória e Atlético Goianiense vão jogar nesta sexta, às 19h30, logo mais, no Barradão. Náutico e América Mineiro. O jogo será hoje à noite às 19h30 na Arena Pernambuco. Botafogo e Mojimirim no Engenhão às 21h50. Já no sábado, Bragantino e Bahia. O jogo será no Nabi Abichedi, né, o estádio do Bragantino, às 16h30 deste sábado. O Criciúma joga em seu estádio, Heriberto Russi, às 16h30 contra o Macaé. O Ceará recebe no Presidente Vargas o Sampaio Corrêa. No Paço das Emas, Luverdense recebe o Santa Cruz. No Municipal de Varginha, o Boa Esporte Clube recebe o Oeste de Itápolis. Também no sábado, o Paysandu, no Mangueirão, recebe o Paraná. E concluindo aí a sexta rodada da Série B, o CRB recebe no Rei Pelé, às 21 horas do sábado, o time do ABC. Portanto, esses são os 10 jogos da Série B. Eu gostaria que você, Gil, comentasse o que esperar dessa rodada, né, quais são os jogos de destaque na sua opinião, e se o Botafogo se mantém líder aí por mais uma rodada. O Botafogo tem tudo para continuar a liderança, porque ele vai pegar aí o Lanterna. É um jogo que tem dois contrastes, é o líder contra o Lanterna. E o Mojimirim aí precisa muito aí de pontos aí, porque é uma campanha medíocre nesse campeonato. Também cito aqui entre os paulistas o jogo do Bragantino e o Bahia, quer dizer, jogo difícil para o Bragantino, que pega o Bahia, que é o terceiro. O Bragantino precisa muito de uma vitória para sair dessa zona aí do Z4. E o Oeste, finalizando a participação dos paulistas, pega o Boa Esporte, que até a última rodada ele era o último colocado, onde ele venceu o Mogi, já está na 13ª posição.
Aí, tirando a participação dos paulistas, Valdinei, eu vejo muito o jogo entre Náutico e América Mineiro. Que é o segundo e o quarto exatamente, colocado. Né? E a disputa direta aqui de posições. Uma vitória do América e por diferença de 2 gols, ela toma essa posição do Náutico. Quer dizer, então a Série B também aí, que na sua 6ª rodada, né? Isso. Já tá definindo aí quem tem as amplas condições de estar na Série A o ano que vem. E a hora que está muito complicada é a participação dos paulistas aí, que não está sendo convincente, né? Entre 3 paulistas configurando na zona de rebaixamento. Espero que mude essa posição dos paulistas, que tem uma participação melhor nessa 6ª rodada. Com certeza vamos aguardar mais dos times paulistas, né? As 3 equipes, os 3 na zona de rebaixamento da Série B. Infelizmente um começo muito ruim. Então fica a nossa torcida para os times, né, do nosso estado representarem melhor na Série B. Falando agora de Paulista da 2ª divisão, o qual está o Fernandópolis Futebol Clube, né? Paulista da 1ª divisão já se encerrou. Palmeiras e Santos fizeram a final. O Santos foi o campeão. Pela Série A2, o Ferroviária, né? Ferroviária de Araraquara se sagrou campeã da Série A2 e subindo para a elite do futebol paulista. Enquanto na Série A3, o Taubaté foi o campeão diante da Votuporanguense. E a 4ª divisão, mas como é chamado de Paulista da 2ª divisão, a Bezinha, teremos rodada ainda, né? Esse campeonato começou um pouco mais tarde e vai ainda se correr aí por uns meses neste ano. A 8ª rodada acontece neste final de semana, jogos no dia 6, sábado, amanhã, e também no domingo, dia 7. Pelo grupo do Fernandópolis, que é o grupo 1, lembrando, quem lidera é o Grêmio Prudente, tem 19 pontos. O Vossen de Assis tem 16, está na 2ª colocação. O Fernandópolis está em 3º com 11. Em 4º, Noroeste de Bauru com 10. Em 5º, Assisense, também com 10. 6º é o Oswaldo Cruz com 8. O Tanabi vem em 7º com 7 pontos. O América é o 8º, também com 7 pontos. Em 9º, José Bonifácio com 5. E em 10º e na lanterna, o Bandeirante de Birigui com apenas 2 pontos ganhos. Essa é a classificação do grupo do Fernandópolis, né, o grupo 1. E os jogos desta 8ª rodada, teremos aí os seguintes confrontos: Vossen e Assisense. Vossen de Assis contra o Assisense, um clássico, portanto, da cidade de Assis. O jogo será amanhã às 15 horas. Noroeste de Bauru recebe o Oswaldo Cruz, também amanhã às 15h30. O Grêmio Prudente, que é o líder, recebe o José Bonifácio. O jogo também será neste sábado, só que às 16 horas. No domingo teremos Bandeirante de Birigui e Tanabi. O jogo será às 10 horas em Birigui. E o América de Rio Preto vai receber no domingo, também às 10 horas da manhã, o time do Fernandópolis Futebol Clube, né, o nosso querido FFC. Fernandópolis que terá que defender aí a sua 3ª posição, né, na tabela. Venceu o Oswaldo Cruz, como todos ou alguns aí sabem já, por 2-1 de virada, né, contra o Oswaldo Cruz. O confronto era direto e desta vez não deixa de ser direto também com o América, pois em caso de derrota aí, o América pode encostar aí no Fernandópolis, ficando 1 ponto apenas atrás, embolando ainda mais a competição e podendo até complicar aí uma eventual classificação futura. O que esperar dessa rodada, Gil? Você andou acompanhando, né, o Fernandópolis em alguns treinos nessa semana. Será que o treinador Carlinhos acertou de vez a equipe? E será que lá em Rio Preto a equipe consegue mais uma vitória neste domingo? Meu Valdinei, se o Fernandópolis jogar como jogou em Oswaldo Cruz, quer dizer, já teve uma postura melhor das partidas anteriores. Tem amplas condições de vencer o América, sim. Porque eu peguei o retrospectivo do América e do FFC. O América, dentro de casa e fora de casa, quer dizer, dentro de casa ele fez 33,33 de aproveitamento. E fora também. Quer dizer, o Fernandópolis não é muito diferente. O Fernandópolis tem um retrospecto melhor que o América.
Só que a participação da equipe de Fernandópolis dentro de casa e fora também, quer dizer, não foge muito desses padrões. Ó. O Fernandópolis dentro de casa teve 43,75 de aproveitamento e fora 44,44, quer dizer, equivale ao América. O mesmo desempenho que o América teve dentro de casa, teve fora, em termos de pontos. E o Fernandópolis também, quer dizer, então é um jogo também, como se citou a tabela aí, é fundamental para o Fernandópolis. No meu ponto de vista, só a vitória interessa. Eu também acho que esse jogo, desculpa te cortar, Gil, é o mais importante, acho que, para o Fernandópolis. Tanto que eu até estava vendo enquanto você falava aqui, até eu quero que depois você complemente sobre isso, vai enfrentar o América em Rio Preto, e o América está hoje abaixo na tabela, né? E em caso de vitória ainda nem passa o Fernandópolis. Porém, o que a gente tem que pensar é o quê? Os futuros adversários. O próximo será o Vossi, que é o segundo hoje na tabela. Depois pegamos o Grêmio Prudente, que é o primeiro na tabela. E depois ainda pegamos o Noroeste de Bauru, que é o quarto na tabela. Então, quer dizer, pegamos, depois do América, 3 equipes que estão no G4, que é os 4 de classificação. Então, esse jogo, para mim, é fundamental para as pretensões realmente do Fernandópolis, porque depois é só pedreira, né? Concordo com você, sim. Se a gente for pegar em termos de classificação, de pontuação, quer dizer, o jogo contra o Oswaldo Cruz foi importante, a vitória. Agora, esse contra o América, se falava muito desses 2 jogos aí, 4 pontos. Eu vou mais além. O importante são 6 pontos, porque pelo momento do América. O América não vem num momento bom no campeonato, com apenas 6 pontos. Quer dizer, nós temos condições de jogar lá, vencer esse jogo, quer dizer, desde que a equipe seja bem postada, como foi o Oswaldo Cruz, seja bem escalada, e os jogadores demonstram a mesma raça que demonstram em Oswaldo Cruz. Como você disse, temos que vencer esse jogo para nossas pretensões nos próximos jogos, aí, que a gente vai ter só praticamente adversários aí, concorrentes aí, diretos, né, como o Vossen, depois Grêmio Prudente, que é a melhor equipe até então do campeonato. E é lá, né, contra o Grêmio Prudente. Depois pega o Noroeste. O Noroeste, quer dizer, iniciou o campeonato mal, só que agora tem ascensão, está com 10 pontos, um a menos que nós. E quer dizer, o Noroeste, ele pega o Oswaldo Cruz amanhã. O Oswaldo Cruz também não pode nem pensar em perder para o Noroeste. Se ele quer alguma coisa, tem que buscar pelo menos um empate lá, porque senão, o que vai acontecer? Tem certas equipes já começam a se distanciar, né? Aí fica meio mais difícil. Então, para o Fernandópolis, eu creio muito, se o Carlinhos aí montar a equipe como ele montou lá em Oswaldo Cruz, bem postada, a gente tem amplas condições de sair com uma vitória lá em Rio Preto, quer dizer, consolidar nessa terceira posição, dependendo dos outros resultados, encostar mais perto dos líderes. Sim. Aí, e quer dizer, tem um jogo decisivo mesmo contra o Vossen, encerramento do primeiro turno. Em casa, né? Exatamente. Então vamos esperar que o Fernandópolis realmente vença o América, pois como vimos a tabela, vai ser difícil os próximos jogos e o adversário não que seja fraco, mas hoje está abaixo da tabela. Então o que não pode, acho que é deixar encostar um adversário que está lá embaixo e deixar os líderes se distanciar, depois complica. Então, Gil, só para a gente encerrar, se você fosse o treinador hoje do Fernandópolis, ou antes da partida, se você pudesse dar uma palavrinha para os jogadores antes de enfrentar o time do América em Rio Preto, que eu sei que você vai estar lá, mas né, vamos supor que você tivesse a oportunidade de chegar no vestiário e dar uma palavra, o que você falaria para os jogadores do Fernandópolis? Valdinei, primeiro aí numa pré-eleição, o Carlinhos vai ter que, bom, eu acho que todos os jogadores já estão cientes aí dessa sequência que você disse aí, e da própria pontuação e das equipes aí, que nos últimos jogos teve melhor aproveitamento que nós. Só que assim, o momento está favorável a nós, ao FFC. Então, o que o Carlinhos tem que pedir? É empenho, raça e dedicação. Porque o empenho, raça e dedicação, nós vamos conseguir suplantar o América lá em Rio Preto e vencer. E caso de vitória, terceiro lugar ninguém tira de nós. E temos tudo depois, quem sabe, numa sequência do campeonato, para já almejar o segundo lugar. Sim. Porque a gente tem que pensar em degraus, quer dizer... Etapa por etapa. Exatamente. Né? Se vencer o América e vencer o Vossen aqui. Quer dizer, venceu esses 2 jogos aí, quer dizer, a equipe vai pegar mais confiança, a torcida que vem apoiando vai apoiar muito mais, e nós temos condições sim de vencer o América. Não é um adversário difícil, não. Com certeza
esse foi o Gil Cipriano, nosso comentarista, realmente sempre falando aí, né, o melhor comentário para você de casa. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, a sua audiência, e também agradeço a você, Gil, mais uma vez você está aqui. Um ótimo final de semana para você, esse final de semana recheado aí, né, de grandes coisas, inclusive teremos gravação, né, do Clube 10. Você de casa vai ficar logo por dentro de tudo que aconteceu no mês de maio, né? Vamos passar todos os destaques do mês de maio no esporte, e eu e o Gil já teremos essa gravação neste final de semana, assim como também várias outras coisas. Inclusive vamos acompanhar aí, se tudo der certo, o jogo da Liga e também o jogo do Fernandópolis em Rio Preto, né? Se der também vamos estar lá acompanhando, para na segunda falarmos tudo o que aconteceu nesse final de semana esportivo. Gil, muito obrigado e um ótimo final de semana. Boa tarde, Valdinei, boa tarde, amigos, um ótimo fim de semana a todos, e até segunda-feira aí com uma bela vitória do FC no domingo. É isso aí, um abraço para você de casa também, muito obrigado pela sua audiência e até segunda, se Deus quiser. Até lá.